Agora, imagina os dois impostos, IBS e CBS, não cumulativo. 100% não cumulativo. 100% não cumulativo. Pensando que também as empresas do Simples, às vezes, vão ter que recolher esse imposto por fora, dependendo do cliente deles. Olha o nicho de oportunidade que a gente tem aí no mercado. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Evox Podcast. Eu sou Gercino Neto, advogado, tributarista, e compondo essa mesa aqui comigo, meu sócio amigo Darcy, para a gente fazer um bate-papo aqui com uma grande profissional da área tributária, a Mainara Fogaça. Ela é advogada, gestora tributária, pessoal. A atuação dela é com ênfase em auditoria de crédito. Já recuperou, olha esse número aqui, mais de 150 milhões. É isso mesmo, viu? Não é mil, não, é milhões em créditos administrativos. Ou seja, gerando fluxo de caixa quase que imediato para as empresas e com certeza mudou o jogo de muito empresário aí no nosso país, no Brasil afora, tá bom? E, Darcy, uma fera aqui, hein, pra gente fazer um bate-papo, hein? Estou muito empolgado porque ela prometeu entregar o ouro aqui para nós. Ah, verdade, né? É no podcast, né? Ela vai... Quando for no podcast, aí eu vou dar um mapa da mina e tal. Sim, ela vai falar hoje de crédito pirata. Boa, risco isso é uma coisa que os contribuintes. Tem que tomar cuidado com isso, hein, pessoal? Exatamente. O ouro ela vai falar no finalzinho, então o pessoal vai ter que ficar até o final, né? Então, mas eu acho que nessa hora desliga a câmera. Né? Exato. A gente pensa que então. como é que vai fazer. Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase contábil. Estou aqui hoje compondo a bancada junto com o Gercino e estou muito empolgado com quem vai dar aula para nós aqui, né? E é um bate-papo... Espero fazer as melhores perguntas, né? E é um bate-papo bem na sua praia, hein? Bem na sua praia. Vamos ver, vamos Mainara, seja muito bem-vinda, querida. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar nessa mesa aqui com vocês. Acredito que nós juntos podemos agregar muito, com certeza. muito no nosso país, né, para esses empresários alcançar aí o extraordinário. Porque Amém. Eu falo que o nosso trabalho é transformar o complexo em oportunidade. É verdade, é verdade. E é o que a gente vem tentando fazer. Eu sempre falo isso aqui para todos os convidados. Às vezes a gente convida e fala, do que nós vamos falar? Como é que é? Eu falo, nós vamos falar do tributário com uma linguagem simples. A ideia é que não seja um conteúdo denso para que o empresário se interesse, porque, infelizmente, a parte tributária da empresa, ela é terceirizada, o empresário terceiriza ela. Então, algo que representa 30%, 40% do seu negócio, ele faz o quê? Ele fala, resolve isso com o meu contador, resolve isso com o meu advogado. E aí, o que esses dois profissionais tomam de decisão é a decisão da empresa. Não poderia ser assim. Qualquer outra área, se ele vai falar de vendas, ele vai consultar um profissional, mas a decisão final é dele. Se ele vai falar da parte de infraestrutura, ele vai consultar um engenheiro e a palavra final é dele. Logística, a mesma coisa. Quando chega no tributário, não, ele terceiriza. Mas por que ele terceiriza? Porque é denso. Então, ele acha aquilo chato, ele não é legal, não é um assunto muito bacana para estar numa mesa. Aí ele terceiriza, que é um grande erro. Então, a ideia aqui, Mainara, é a gente fazer o quê? Falar de uma forma mais simples para que o empresário, de fato, entenda. Não que na nossa audiência não tenha advogados e contadores, que com certeza também vai enriquecer para eles. Tá bom? E eu vou direto aqui ao ponto. Crédito tributário. Eu gosto muito desse tema. E gosto mais ainda de falar dele na seara administrativa. Por quê? Porque quando a gente fala em crédito tributário, judicializando o crédito tributário, isso não gera caixa para empresa nenhuma. Na verdade, normalmente gera passivo. Por quê? Custo com advogado, custo com custas judiciais e assim por diante. Além do dinheiro ficar lá parado. Isso se tratando de depósitos judiciais. Sim. Ou, se for por meio de uma liminar, grande risco dessa liminar cair e ele já tem um grande problema. Então, crédito, eu sou um grande entusiasta do crédito administrativo e, com certeza, por esse motivo, admiro muito o que você faz. Então, vou direto ao ponto. Por que você focou... Eu já dei todas as dicas aqui para a resposta, né? Não vale muito. Mas por que você focou... Pergunta, né? Por que você focou e falou assim, não quero ir para esse lado jurídico da coisa, apesar de ser advogada. Eu quero focar no administrativo, eu vou focar no crédito que já está ali na mesa. O que foi o start aí? Poxa, vamos trabalhar com crédito administrativo.
Você perguntou para ela de onde ela começou, então, né? De onde foi ela? Claro. Como que ela começou a trabalhar com crédito administrativo? Vamos É isso aí. Conta um pouquinho da sua história para falar, poxa, esse é o mercado que eu quero atuar. Sim. Eu comecei muito jovem em escritório de contabilidade, na área fiscal. E eu falo que eu tive muita sorte de aprender com as pessoas certas. Isso é importante. Então, comecei aprendendo com empresas de lucro real. Indústrias, importadores, exportadoras. Então, isso vai fazer 23 anos atrás. Eu peguei tudo muito do começo. Não tínhamos esse nicho de grandes players, né? No mercado e também obrigações acessórias. Temos muitas obrigações acessórias hoje. E quando eu comecei, era tudo manual, era na nota, era talão. Tinha que lançar nota por nota, item por item. E isso facilitou muito para que eu pudesse entender o sistema. Então, vai fazer agora, inclusive, esse ano, em agosto, 23 anos atuando na área fiscal. E eu me apaixonei. Começou aos 5, né? Começou novinho, né? Bom, comecei com 14 anos. Beleza. Então, vamos lá. Eu tava nessa coisa. Eu tava falando. A gente fala assim, nossa, mas Nara, você tem uma carinha de bebê. Eu falei, calma, não é bem assim. Mas começar do lucro real, hein? Judiou bem do início, hein? Mas enfim, vamos lá. É o que eu falo, né? Quando eu vou ensinar alguém do meu time, eu falo que a base ela é essencial, porque muda a vida da pessoa. E mudou a minha vida. E com isso eu não enxergava o entendimento de empreender na recuperação de crédito, porque até então eu não sabia como era o mercado. Só que eu via as falhas. Os meus primeiros 4 anos no escritório de contabilidade, trabalhei no escritório sensacional, incrível, no interior de São Paulo. E depois disso, fui para outra cidade e comecei a trabalhar em outros escritórios. Eu vi que a sistemática e a metodologia não era a mesma. Então, eu comecei a ver falhas naquele momento, naquele tempo. Então, você já estava em um outro escritório já. É porque você fez um comentário aí, se você for pensar, como é que eu vou apurar você sendo a contadora, a responsável pela parte fiscal que você era, como é que eu apuro um crédito de um próprio lançamento meu? Não faz sentido, né? Eu imagino que muitos contadores devem pensar isso, não faz sentido. Eu estou lançando já da forma correta, mas enfim, imagino que alguns devam pensar isso, né? Mas vamos lá. Mas dentro desse cenário, quando eu cheguei a analisar outra empresa, com outro time, com outra metodologia, a gente verifica que nem sempre o que incide o erro está dentro da operação fiscal ou contábil. Sim. É muito da forma da qual o empresário é educado. Como é que ele entrega a informação. Exatamente. Como é que essa informação é gerada internamente. Legal. Boa. E isso faz total diferença. É o que eu falo. Nós, como tributaristas, temos que levar essa educação até o empresário. Sim. Para eles entenderem. Tudo bem, é complexo, mas tem muita oportunidade. Então, tendo um amparo legal, um tributarista, um gestor e um bom contador, faz toda a diferença dentro da empresa. Sim. Porque não é simplesmente dentro da terceirização contábil, mas dentro da empresa. Quem que faz o faturamento? Quem que cadastra as notas de compra? Sim. A gente sabe que, dependendo do produto, é um nicho de obrigações. É substituição tributária dentro do Estado? Mas e se eu vendo para fora? É para contribuinte, não contribuinte? Tem convênio, não tem? É monofásico? É monofásico, não é? Tem suspensão? Exatamente. Tem algumas situações que têm benefícios. Então, essa análise tem que ser realizada. E dentro dessa análise são CSTs, CFOPs, alíquotas. E como que isso está sendo alimentado dentro do sistema da empresa. A gente sabe que hoje muitas empresas geram as obrigações acessórias dentro do próprio IP interno, que é o SPED fiscal, e envia isso para o escritório de contabilidade. Eles vão seguir as informações né? Que estão ali. Para a contabilidade só transmitir aquele documento. Porque hoje a conferência humana é muito complicado. Você conferir item por item, conferir todos os CFOPs, produtos, NCM e também o honorário contábil que as empresas pagam para ter um auditor para cada empresa, eles não conseguiriam fazer essa cobrança. Sim. Então, aonde a necessidade é aí, respondendo a sua pergunta, que a gente encontra oportunidades. Ainda lá dentro da contabilidade, né? Você já imaginou, legal. Então, como hoje a gente pode analisar os últimos 60 meses e os últimos 5 anos, né? Resumindo, o que a gente faz? A gente levanta todas as obrigações acessórias e faz o cruzamento das obrigações acessórias, estadual, federal e os XMLs. Peraí, isso aí você já está falando de hoje. Isso. Porque se for de hoje, eu vou te fazer uma pergunta, então você já responde em cima. Porque é o seguinte, pessoal,
O que eu conheço da Mainara é o seguinte, ela encontra crédito quando já passou na mão de 40 escritórios. E, de fato, eu vi isso na prática acontecendo, tá? Porque eu conheço algumas pessoas que atestaram e ela foi e devolveu as oportunidades. Mas, então, por exemplo, estava falando com o Gersino hoje, um cliente nosso, que ele trabalha com sucata. Ele informa para o contador que é sucata, mas, na verdade, ele já está com aquela sucata triturada, fervida, esquentada, virou grão, e informa para o contador que é sucata. Já beneficiou Mas, ela. na verdade, ele já beneficiou a sucata. Sim. Então, mas como ele informa para o contador que é sucata, o contador vai tratar como parte fiscal, como sucata. Então, a pergunta é assim, eu estou falando até agregando ao que você disse, que você pega a informação do cliente, o contador faz isso. Mas eu senti, pelo que eu vi do seu trabalho no mercado, é que você não aceita o que o cliente te entrega. Aí a pergunta é, por que passa na mão de várias contabilidades? Por que passa na mão de outros tributaristas e você... Eu não estou falando de tese, não estou falando de crédito pirata, a gente vai falar daqui a pouco. Por que de forma líquida e certa ainda você consegue encontrar e existem essas oportunidades? De onde surge isso? Sim, perfeito. E realmente, sempre quando vamos abordar algum cliente, alguma empresa, eles falam assim, não, mas já passou algum escritório, vários, né? Sim. Já recuperei, não tenho mais nada. Eu falo, só deixa a gente dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Claro, algumas vezes a gente verifica que está tudo correto. Inclusive, depois vamos até entrar nesse assunto. Sim. Então, tem créditos até lançado lá irregular. Mas muitas das vezes encontramos oportunidades, sim, dentro da seara administrativa. E por quê? Hoje, dentro do cenário tributário, eu digo isso porque a gente tem uma mentoria para advogados e contadores focados em oportunidades tributárias e eles chegam para nós simplesmente com os produtos de prateleira. Perfeito. Que são as recuperações, o exemplo, tese do século, sim, IPI trimestral e alguns outros que a gente tem aí em alguns nichos, dentro de subvenção, de investimento, imposto de renda, contribuição social. E essa sempre chega, né? Sempre. Tá. E aí, onde que está a gente olha? O que a gente olha? Eu vou dar alguns exemplos e vou começar a entregar ouro para vocês. Graças a Deus, graças a Deus. Liga o Cláudio aí, vai. Já tá, pode falar. Dentro do cenário, primeira situação, a gente sempre confronta as duas obrigações acessórias. SPED fiscal e contribuições com o XML das notas de venda. Dentro desse primeiro momento, a gente sabe que da obrigação do Estado, você tem que entregar e escriturar todas as notas de compra. Insumos, despesas, produto para revenda, isso é obrigatório. Quando a gente pega uma empresa do lucro real, regime não cumulativo, a gente precisa escriturar pelo menos as notas que geram direito a crédito. E aí, quando a gente faz o cruzamento de uma obrigação com a outra, hoje dentro dos sistemas, né, de auditoria, eles nos identificam. Tem tal notas que não estão lançadas. Sim. E aí você vê que tem várias notas que não foram escrituradas dentro do SPED de contribuições. Sim. Você começa a encontrar várias inconsistências. Então, isso daí é uma situação. Aí você começa já a mapear isso, criar um mapeamento. Hoje, até antecipando uma pergunta, tá? Principal oportunidade dentro da auditoria de crédito é lucro real para âmbito federal, PIS e COFINS, por conta dos créditos do regime não cumulativo, e ICMS e IPI. Então, lucro presumido. O que é mais, ICMS e IPI ou mais... Vamos falar do indústria. Tá? ICMS e IPI... Não, é que nós vamos misturar indústria com... que você faz supermercado, indústria, você faz tudo. Mas onde encontra mais? Um ou outro? É mais o... Porque eu vejo o pessoal muito falando de PIS e COFINS. Você vê, né? Talvez, se você for falar, a grande maioria das teses é de PIS e COFINS, é redução da base de PIS e COFINS. Mas você vai para um outro viés. Então, o que normalmente você encontra mais? Hoje ainda é PIS e COFINS. Ainda continua sendo PIS e COFINS? Na não cumulatividade, no lucro real. Na não cumulatividade, no lucro real. Perfeito. Só que dentro do ICMS, muitas assessorias não olham. Aí então, não olham, né? Não olham. Grandes oportunidades de ICMS. Porque vê um cara que é no lucro presumido não quer nem auditar. Isso. Perfeito. Aí não olham nem ICMS, nem IPI. Sim. Grande oportunidade de recuperação no IPI. Então, às vezes, você não vai encontrar PIS e COFINS também, já olhou, já tirou sangue de pedra, mas tem o ICMS. Até porque o lucro presumido é cumulatividade, né? O que ela faz é porque normalmente a consultoria de crédito chega e fala, você é do lucro real? Não. Então, nem olha. Obrigado. Nem olha. Já dispensa. E eu imagino que tem consultoria que, às vezes, ainda que seja lucro real, só olha o federal. Com certeza. Às vezes vai existir isso. Com certeza. Mas muitas. Temos parceiros no nosso escritório que só trabalham com federal. Estadual, eles encaminham para nós. Sim. Não fazem. Que legal, hein? Grande oportunidade de ICMS.
Primeira coisa, falando de ICMS do Estado de São Paulo, a gente não precisa retificar as obrigações acessórias. Que eu falo que coisa boa, hein? sensacional. Porque quando falamos de recuperação em âmbito administrativo da Receita Federal, tem que Retificar 60 últimos 60 e lá no fiscais, item, de acordo com as normativas da Receita Federal. Retransmitíveis. Isso. E dentro do Estado de São Paulo, né, cada estado tem sua normativa, não precisa retificar. Porém, tem que ter todo o laudo, com todo o respaldo e apresentar documento por documento. Sim, que é a memória de cálculo, Isso. junto com a documentação que vai estar condizente com aquela memória de cálculo que foi entregue. Isso. Perfeito. Grande oportunidade, principalmente para a rede supermercadista, que nós inclusive pegamos uma rede e empresas, supermercados que faturava, supermercados pequenos, que faturavam média de 2, 3 milhões mês, a gente conseguiu levantar para os últimos 60 meses de ICMS a média de 1 milhão, 1 milhão e meio. Mas o que era? Hoje tem muitos softwares de rede de supermercado que o cruzamento é sensacional. Sim. Monofásico, Evoluíram, ICMS da substituição tributária e também... Se classificar bem ali o produto, a NCM, vai rodar bonitinho. Sim, a gente pegou, inclusive, recentemente, uma rede de supermercado zerada. Redondinho. E aí, dentro da situação, se a rede de supermercadista compra de um fornecedor do Simples Nacional... o crédito do fornecedor do Simples é aquele que vem lá nos dados adicionais da nota. Aquele 1.2 ou 2.5. E muitos não dão ênfase para isso. Até porque a contabilidade não faz aquela leitura, porque o sistema, a maioria dos sistemas hein? Não faz aquela leitura do ICMS. E aí a gente Então, esse já começou de praxe. Esse é o primeiro que passa. Primeira coisa, no escritório, a gente tem uma metodologia da auditoria de crédito. Primeiro ponto do ICMS, olhar os fornecedores do Simples. Se tem fornecedor do Simples que gera crédito de ICMS. Aquele valorzinho pequeno ali que eles... Vai juntando, Vai juntando, dependendo do fornecedor. Ainda mais supermercado, quando a gente coloca aí... porque você não precisa retificar, ela vai já junto 1 milhão de 30 centavos, de 20 centavos e aí vai. Sim, que reduz o trabalho. Enfim. Perfeito. Então, um dos exemplos são esses. Outros realmente são empresas que, às vezes, o produto tem redução de base de cálculo de ICMS, não aplicam, alíquota errada. Pegamos muito já alíquota errada até na saída. Sim. Às vezes era 12, tinha uma redução por benefício e aplicava 18. Já dão uns créditos maiores, né? Sim. Caramba, é muita coisinha, né? E crédito, aí depois vem para os créditos de praxe mesmo. Crédito acumulado, né? Que aí entrou o ECREDAC... Esses cenários que são bem mais particularizados. Eu falo que a empresa tem que estar 100% correto, porque passa por uma fiscalização humana, né? O crédito acumulado de ICMS aqui no estado de São Paulo, que é no qual a gente atende. Certo. Eu já vou entrar aqui, o Darcy falou de créditos piratas, créditos não existe, mas a gente entrou num tema que é o supermercado e tem um trabalho que está rodando muito aí os supermercados, que é o bendito do alíquota zero. Né? Deve ser do reporte que você está falando, né? A lei do reporte, mas o pessoal não fala dela, porque se o sujeito pesquisar a lei do reporte, ele vai ver que essa tese caiu, né? Então, aí eles falam agora, renomearam ela, é o alíquota zero, né? Você tem visto o pessoal aplicar essa bendita alíquota zero, acaba que a Receita está pagando, né? Está fazendo os ressarcimentos, e eu queria que você falasse um pouco do que você acha desse tipo de trabalho aí que tem tido muito oferta no mercado. Mais do que isso, como que o empresário absorve isso? Será que ele está absorvendo como risco, como líquido certo, está dormindo tranquilo? Enfim, você tem visto mais isso que nós. Eu venho identificando muito isso em questão, inclusive dos parceiros contadores, né, que vêm nos procurar. Vou dar a minha opinião, tá? No meu ponto de vista, olhando pela prática de lançamento, eu não entendo esse crédito, tá? Eu não entendo. Eu sei que tem muitos tributaristas no mercado que defendem, tem as teses que defendem isso. E aí vem dentro do cenário. Qual que é a necessidade, a situação da empresa? Eu não defendo. Eu não dou parecer que eu concordo com esse crédito. Até porque, para mim, você, dentro da aquisição, você vai vender com a alíquota zero. O porquê de se creditar? Certo que esses dias atrás eu estava vendo um parecer que eles falam que não é isento, é alíquota zero. Então, tem alíquota. Você pode se creditar, independente. Então, eu vi um parecer recente, depois eu até compartilho com vocês. Então, é uma situação que ainda tem muita discussão jurídica. Tem muita E a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Muito grande. Então, o que eu prefiro é sempre passar a minha visão para o empresário,
para os parceiros também, mostrar qual que está sendo o entendimento dentro da Receita Federal e como que está a jurisprudência. E aí a gente passa a nossa opinião e aí eles tomam uma decisão. É uma prática nossa na Evox, nós temos por hábito apresentar qualquer oportunidade tributária, aí nós vamos trazer junto base legal, escrituração, memória de cálculo, e principalmente, se isso que nós estamos fazendo, ele tem alguma possibilidade de ser um crime tributário, de ter a possibilidade de aplicabilidade de uma multa de ofício ou de uma multa isolada. Por quê? A partir daí, você tem a mora, que é os 20%, mais a Selic. E aí a decisão passa a ser bem mais financeira do que jurídica ou contábil. Exatamente. A questão que a gente vê nessa questão do alíquota zero, né, é a possibilidade da multa de ofício, a grande possibilidade da multa de ofício. E mais do que isso, é a venda como sendo líquido e certo, uma vez que a Receita Federal deposita. Então, como que eles... O que a gente tem visto, né, a venda, uma vez que a Receita Federal deposita, ela analisou. A Receita Federal não vai depositar dinheiro na sua conta sem analisar e etc. Então, não fala para o cliente, tem o princípio da autotutela. A partir do momento que ela deposita, ela tem 5 anos para rever esse ato. Ela pode, sim, rever o ato. E se ela identificar alguma ilegalidade, ela pode aplicar as penalidades previstas e, nesse caso, a multa de ofício. Né? Não, na verdade, só corrigindo aqui, porque, na verdade, tem a multa isolada e que acompanha o principal, a gente fala muito isso, e a multa isolada. Essa, ela está independente de valores porque ela depositou. Então, essa, na verdade, de acordo com a 9430, é a isolada. É isolada. Mas perfeito. O que acontece? Não tem problema ter isolada. Não tem problema ter ofício. Não tem problema ser crime. Não tem problema ser preso. A questão é que trata como se não fosse. Eu acho que esse que é o problema. Sim. Se eu aviso o empresário que, você pode ser preso 6 anos. Não tem problema. A questão é eu não ter avisado, Wilson. Eu vejo... Aí, eu acho que a gente não pode entrar... Porque a defesa é boa. A Mainara tocou num negócio que quando você olha a defesa desse pessoal, você aprende. São pareceres. Eles são bons. Eles são bons. Olhar na base da lei, realmente, tem situações que faz sentido. Não faz sentido. A questão e se não der certo? O que vai acontecer? O problema é que isso não está na mesa. Né? Isso. É líquido e certo. Se é líquido e certo, o empresário não vai fazer conta de como usar esse dinheiro. É um bônus. Vai cair na sua conta um bônus, entendeu? Ele pega o dinheiro e vai para Maldivas. E a multa, ela tem que ser... Ela tem que ser pautada para o empresário porque quebra a empresa. A gente já viu muitas empresas, nós temos um foco muito grande na transação tributária, você sabe disso, de a empresa chegar para nós praticamente a ponto de fechar por um trabalho de recuperação de crédito que não foi feito da forma adequada. E até eu estava conversando com um amigo do setor e a gente começou a discutir se nós deveríamos ou não, sei lá, denunciar essas consultorias ou não. Aí a gente chegou à conclusão que não vale a pena entrar nessa guerra, né? Que o nosso papel é fazer o nosso trabalho da melhor forma. Mas nós temos sim... Entrando num problema que não é nosso. Que não é nosso, comprar uma guerra, uma briga que não é nossa, né? Quem tinha que estar fazendo isso é a Receita Federal, né? Sim. Ou a do Estado, a depender do caso. Vai que passa, né? Vai que passa. Esse exatamente, né? Então, mas nós temos um papel importante, você como mentora, nós como aqui um canal que nos dá voz, de pelo menos levar isso até o conhecimento do empresário, né? Para pelo menos despertar esse senso crítico. Tá bom, mas não tem, zero risco mesmo, não tem nada, e assim por diante. Mas quando ela fala, eu não dou o parecer, eu acho que pelo menos ele fala, será que por que a Mainara não... Eu acho que a pulga atrás da orelha, só com esse comentário seu, você já coloca. Eu imagino que você já deva ter feito muita gente dar ré num crédito que ia por lá. Com certeza, né? Com certeza. Eu até ia perguntar se além desse, você deve ter visto outros tipos de crédito que... Não tem um tal do crédito pirata... o crédito, vamos falar, operação inflamável, apuração, enfim, retificadora. Algo tem acontecido no mercado ou já parou de acontecer? Você tem mais algo de risco que, pessoal... Casos que o cliente foi enganado. Essa seria a situação, que foi tratado como líquido certo. O que a gente está tentando aqui, e isso é importante, é separar literalmente o joio do trigo. Sim. Existe o crédito administrativo, como você bem explicou, dentro da escrita fiscal,
que é identificado através de cruzamento de dados, através de lançamentos que não legítimo, foram né? feitos. É perfeito, crédito Escritural. legítimo. Ó, você não escriturou, você não lançou esse crédito, essa nota não foi lançado o crédito dessa nota, e assim por diante. E aí nós vamos levantar esses documentos, cruzar esses dados e gerar o seu crédito do outro lado. Existe um outro mercado de crédito tributário administrativo, que é o crédito terceiro. De terceiros. Né? Que são os títulos, não sei da onde, que é crédito de uma ação que não é uma ação de desapropriação, que é como a gente vê hoje, né? É desapropriar uma terra da pessoa que vale não sei quantos bilhões, que é um crédito eterno, né? E estão compensando e pagando os tributos. E acaba que profissionais, como é o caso da Mainara, que trabalha de uma forma séria e com crédito que é legítimo, que é do cliente, você acaba sofrendo um preconceito. Sim. Nós estávamos falando isso aqui antes de começar aqui a gravação, por conta desse tipo de profissional. Às vezes o empresário não quer nem ouvir, sim, porque ele fala, não, já passaram a perna no meu vizinho aqui, não vou ser o próximo. Né, e deixa de ter acho que é bom, uma boa oportunidade. A gente queria ouvir a opinião sua, porque você da palestra é conhecida, grandes tributaristas te conhecem, seu nome é falado muito, enfim, então você deve ter caído muito esse tipo de coisa no seu colo. Então a gente queria ouvir a sua opinião, se caiu, o que aconteceu com você nesse tempo seu de mercado. Sim, inclusive isso respinga muito. Sim. E com isso eu tive que mudar muito a nossa metodologia de entrega. Por isso que, quando começamos na recuperação, empreender com a recuperação tributária, como eu comentei com vocês anteriormente, a gente se apresentava como advogados, eles já enxergavam a tese. E eu focava muito no empresário final. Eu falei, não, eu acho que vou ter que mudar o caminho. Eu falei, da onde que eu vim? Eu falei, eu vim da contabilidade. Eu tenho conhecimento técnico. Eu preciso ganhar a confiança deles, eles entenderem o meu trabalho, sim, para que eu possa oferecer meu trabalho e mostrar, na prática, o que eu faço. E foi isso. Então, foi a partir daí, vai para 6 anos, que eu comecei a trabalhar no ecossistema da contabilidade. Oferecer o meu braço no ecossistema deles. Por quê? Fica mais fácil. Uhum. Porque eu apresento, mostro minha fundamentação, mostro o que eu encontrei, apresento se tem risco ou não dentro da operação fiscal, dentro da escrituração, só também trazendo uma situação dentro das oportunidades na qual nós identificamos, dentro do âmbito federal, toda a auditoria, analisamos todas as instruções normativas. Porque a gente sabe, o entendimento da Receita muda. E dentro das instruções normativas tem muito crédito. Tem. Muito crédito. A gente, legal. Dentro, um pequeno exemplo, mais um ouro, tá? Dentro da auditoria, quando veio a tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, teve aquele momento, excluo da entrada, não excluo. Uhum. Depois veio a instrução normativa. Agora está o do ST, né? Que está também. A bola da vez ótimo, aí. de FAO também. De FAO, então, ST. são situações e oportunidades. Sim. Então, com isso, a gente vai olhando e vai mapeando, porque na época que foi escriturado, a Receita não entendia, não tinha pacificado, não tinha nada. A gente tem várias teses filhotes agora saindo com decisões da Procuradoria. Entendi. Então, esse pessoal, esses clientes vão falar, você não era aceita porque eles enxergaram que você era mais uma enganadora. Isso. Então tinha isso. Beleza, pode continuar. E aí, com isso, a gente foi modelando um novo cenário, trabalhando com a contabilidade e levando essas oportunidades. Então, a gente foi ganhando espaço e ganhando mercado. Legal. E com isso também, por conta da confiança do nosso trabalho, tudo que oferecer para os clientes deles, eles mandavam para a gente validar. E aí, já vimos de tudo. Nossa. Até ameaçada eu já fui por mesmo? escritório. Olha só. Só falaram assim... Você não deu o parecer, né? Você não quis assinar? Só sai do caminho, doutora. Eu falo, não, tudo bem, eu só estou fazendo o meu trabalho. Ninguém vai... Mas a gente encontra de tudo. E eu falo, virou um mercado muito corrupto. Ficou. Infelizmente essa é a verdade. Tá tendo muitos e muitos, eu falo, golpes no mercado, na área tributária. Muito. E um exemplo de créditos que hoje a gente identifica, a gente sabe que hoje as obrigações acessórias, principalmente no âmbito federal, o SPED de contribuições, ele tem muito, eu falo muito, como posso dizer, palavreado para todo mundo entender, algumas linhas vagas que se a gente ir lá e lançar algum crédito, vai passar.
Sim, sim. Por exemplo, o débito é 1 milhão. Eu vou lá e lanço um crédito de 900 mil, eu vou pagar 100 mil. Sim. E aí, o que me resguarda esse crédito que foi lançado? E hoje eu estou identificando muito isso em auditoria. Eu fiz um trabalho de recuperação de crédito, tá? Eu estou vendo um ajuste aqui na sua apuração de crédito. Tô vendo um ativo aqui, né? Qual Porque agora que é a moda origem? Isso, né? Que foi isso. Qual que é a origem? Olha, eu preciso solicitar para o escritório que foi realizado. Não, a gente não apresenta. A gente só apresenta se houver uma fiscalização ou um auto de infração, a gente faz uma defesa administrativa. E por que eles usam isso? Eles usam esse mecanismo por conta da deficiência do fisco. do fisco. Porque se passar 5 anos, tudo bem. E se não passar, ele vai entrar, ele vai se defender na manifestação de conformidade e vai pleiteando. Isso pode demorar 8 anos. Receita até... senta em cima. Depois eles podem pegar qualquer tese e discutir no judiciário. Como o problema ainda dos que vendeu há 5 anos atrás vai acontecer talvez daqui a 8 anos, eles ainda têm uma janela boa ainda. Uma janela boa para trabalhar, né? Eu até fiz uma reunião há pouco tempo com 2 advogados, né? Vendendo esse tipo de crédito, e aí a advogada começou a defender o crédito, né? A origem do crédito. E aí nós discutindo, bonita, aí... né? Aquela origem bonita. Né? Porque o crédito é não sei de onde. Eu falei, não, depois você me fala da origem do crédito. Eu quero saber primeiro como que você vai fazer isso dentro da Receita Federal. Existe uma vedação para crédito terceiro. Aí a resposta foi até interessante, que foi... não, mas se eu faço a cessão, não é mais terceiro. Eu falo, não, mas então peraí... Não existe mais terceiro. Então, não existe mais terceiro. Então, o terceiro é tipo assim: eu sei que o Darcy tem, eu uso sem ele saber, aí eu estou usando o terceiro. Porque então acabou o crédito terceiro. Então, essa foi a primeira resposta. Aí a segunda foi: tá bom, mas vamos imaginar que isso pudesse ser feito, que a Receita entendesse assim, que fez a cessão, não é mais terceiro. E como é que funciona a escrituração desse crédito? Como é que você toma esse crédito? Não, a partir do momento que eu faço a cessão, eu lanço como um ativo, você passa a ter um crédito dentro da sua contabilidade, e aí, dentro da escrituração, eu uso esse crédito, e isso antes da DCTF, ou seja, exatamente o que você acabou de falar. Eu tenho um débito de 1 milhão, antes da DCTF eu lanço um crédito de 900 mil, e gero... E já lança dentro da própria uma guia, né? exatamente, gera uma guia para ele pagar, para o contribuinte pagar de 100 mil. Então, falou, o seu crédito já está aí dentro, foi tomado. E aí até, eu lembro que a advogado usou um termo, agora eu não vou me recordar do termo, mas ela falou assim, é como se fosse tipo assim, aí nesse momento, é como se fosse a aceitação da Receita. Aí, porque a prova disso é que o débito não sobe por conta corrente. Eu falei... Tá bom. Aí eu falei, não vamos parar. Mas isso tem muito no mercado. Muito. Infelizmente. E atrapalha os bons profissionais. A pessoa que, de fato, vai lá e pega na pinça, no detalhe, vai identificar um crédito, investe em sistema, investe em bons profissionais, porque isso não é barato. E também não só isso. Você acaba fazendo com que empresários que têm oportunidades tributárias não quer ouvir falar disso. Sim. Isso. Não quer nem ouvir falar. Por isso eu acho a necessidade de nós, como operadores tributários, se posicionar. Tem que se posicionar. Se posicionar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. isso. Se posicionar. Falar, Levar a voz para que possa, de uma forma, levar a educação. Exatamente. Quem faz muito isso é o Elcio, né? Você conhece o Elcio, né? Sim. Enfim, parceiraço nosso. E ele grita, né? Ele manda cozinha, consulta. No caso dessa aí do Bendito Alíquota Zero, a gente até fez uma COSIT para poder resposta, né? sair a resposta para poder divulgar isso, né? Aqui, ó. Se for positivo, fala, dá certo mesmo. Desculpa. Mas se for negativo, gente, aqui, ó, não dá. Gente, ó, tá aqui. Mas isso, acabam usando um mecanismo e hoje a gente vê que, infelizmente, como qualquer outra área, né, não só a nossa como tributaristas, mas como qualquer outra área, existe profissional mal qualificado que estão só para vender e não sabe nada como funciona no âmbito administrativo e estão vendendo créditos administrativos. Perfeito. Então, eles vão lá, alocam esse crédito para que o empresário possa... fazer o recolhimento de um valor menor, cobram um honorário em cima desse crédito que foi levantado. Crédito que foi levantado não, né? Crédito que foi inventado. Foi criado, né? Literalmente, né? E aí, se lá na frente ocorrer algum questionamento, aí eles
tem uma tese, que é essa que eles vendem, para tentar se defender. Só que, no meu ponto de vista, tudo bem, tem várias teses no mercado, mas eu acho que a gente tem que ser transparente com o cliente. Se vai trazer risco, igual vocês comentaram anteriormente. Vai trazer risco? Não vai? Qual que é? Mas tudo bem. Agora, o problema é você oferecer isso e falar para ele que está tudo bem, que não vai trazer risco. Em paz, né? Vai lá e compra sua Ferrari, pronto. É mais ou menos assim, é líquido e certo. O problema também é quando você traz um problema de um crime tributário. Exatamente. O Darcy até falou, ficar preso 6 anos, fez a brincadeira, mas a lógica é essa. A gente sempre fala, primeira análise, é crime o que você está fazendo? Tem que ter uma análise criteriosa nesse sentido. Segunda análise, o custo desse dinheiro. Porque as multas, elas vão impactar direto o custo do dinheiro. Então, talvez, é melhor você continuar no cheque especial, né, e não tomar o crédito. Agora, é matemática. Se não há possibilidade da multa X, da multa Y, e o custo do dinheiro é esse, aí ok. Aí vai fazer a matemática e ver a viabilidade. Isso falando de um crédito que eventualmente tem risco. Muito do que você tratou aqui não tem nem risco. É uma falha na escrituração, você identificou o equívoco, faz o ajuste e toma o crédito, né? Mas essa história dessa quantidade de crédito e principalmente dessas teses que prometem ressarcimentos milionários e essa historinha de que caiu na conta, não tem mais nada, nós temos que, de fato, começar a alertar isso mais. Eu acho que tem que ser um compromisso nosso mesmo. Eu sempre falo que quando a explicação da tese não cabe em uma frase, você fica esperto com ela. Porque quando ela é líquida e certa, numa frase você explica ela. Sim. Você pode, a Mainara falou de alguns aqui, rapidinho ela explica. Quando você precisa falar de 1952, aconteceu isso, aí a gente começa com um pouco medo, né? Tem que estudar melhor. É isso aí. E tem que tomar um cuidado, que a gente sempre fala, na verdade é uma bandeira que a gente tem fincada aqui, o dever nosso, muitas das vezes, é salvar a empresa, mas tem gente que fala a mesma coisa, só que o que a gente vê, ela está prorrogando a morte, né? Porque a falência daquela empresa, né? Que ela faz uma situação dessa, que não preparou ele, e a hora que ele é pego de surpresa, aí fechou de aí fechou. Aí morreu, né? Aliás, nós somos um exemplo, nós somos enganados, né? Lá atrás, nós decidimos trabalhar na parte tributária, porque nós quebramos, assim, que não tinha o dinheiro do arroz, numa situação que a gente estava na iminência de quebrar, e apareceu uma pessoa oferecendo um crédito para nós, para pagar o tributo, que a gente precisava da CND para receber uma prestação de serviço nossa. A gente foi e fez e não era um crédito legítimo, aí morreu. Aí terminou de liquidar, né? Faltava a paulada na cabeça, e foi ali que nós tivemos. Eu falo que são os dois lados também, né? A necessidade também de levar o crédito para a empresa e salvar. Sim. Então, a necessidade realmente de levar educação, levar informação para o empresário, mostrar realmente quais são as possibilidades que ele tem, porque eu já identifiquei muitos cenários que uma recuperação de crédito salvou uma empresa de uma RJ. Muitos. É verdade. Época de pandemia. Nossa, teve uma história que aconteceu com um cliente na qual ele era conservador ao extremo. Ele falava assim, Mainara, eu não quero que você veja uma vírgula fora. Então, é simplesmente mês a mês, tem oportunidades desse formato. Só que a gente também, lá no escritório, a gente trabalha com uma metodologia com rating de risco no âmbito administrativo. Perfeito. Então, dentro do rating de risco no âmbito administrativo, está na regulamentação, a Receita entende, está regulamentado até pelo manual da FD Contribuições e Despede Fiscal, não tem questionamento. Perfeito. Tá ali, simplesmente não foi escriturado. E talvez o entendimento mudou de 5 anos para cá por alguma instrução ou alguma solução de consulta. Só que, com isso, o que a gente identifica também nesse ponto? Essa empresa, a gente analisou ela tinha possibilidades na época ainda, porque ele era tão conservador, por conta da exclusão do ICMS, ele não se creditava na parte da exclusão, ele fazia exclusão da saída e da entrada. Só que antigamente, quando saiu, que foi fundamentado, não tinha, porque foi introduzido através da MP, que foi convertida em lei. Mas antes disso, a gente poderia tomar na totalidade. E aí eu falei para ele, olha, dentro desse cenário, vai haver ainda um questionamento, pode haver, porque a gente não tinha ainda decisão nenhuma, não tinha instrução normativa, porque saiu uma instrução normativa em dezembro, não sei se vocês lembram, que aí a gente ficou super feliz, que foi em 2020, saiu a instrução normativa falando... 2023, desculpa. Saiu a instrução normativa... acho que era 2020. Não vou me lembrar agora, não.
eu acho que era 2020, falando que só excluía da saída. Todo mundo ficou muito feliz. Aí, em janeiro, veio a MP. Ah, sim. Eu lembrei, Falando que excluiria o ICMS da entrada também para o regime não acumulativo. Então, isso daí era um exemplo que era um cliente que eu poderia fazer um levantamento de crédito para ele, e hoje eu vejo que não teve risco nenhum, porque depois veio uma instrução. E o que a gente levantou, a gente salvou dele mandar mais de 200 funcionários embora. Salva. E salvou a empresa. Hoje ele triplicou de tamanho, tem um quadro de mais de 300 funcionários. Ele fala, o trabalho de vocês impacta vidas. Esse é o problema. Por causa do assunto anterior, o medo dele se torna tão grande que quase não faz esse. Isso. Sim. E já pensou, se o medo... Ele quase que não ouviu a Mainara. Sim. E acabou salvando a empresa. Salvou. E não, imagino que não foi só isso, imagino que foram E vou vários. mais longe. Eu ainda faço um adendo aí no que a Mainara falou. Vamos imaginar que mesmo a Mainara tendo toda essa cautela, esse cuidado, houvesse um questionamento. Vamos imaginar Sim. num cenário ruim. Houve o questionamento. A glosa seria automática? Não. Você teria uma notificação. O contribuinte iria contra-notificar. A possibilidade de defesa. Sim. A Receita iria proferir o despacho decisório, o contribuinte ia fazer manifestação de conformidade, ela ia lavrar o auto de infração, o contribuinte iria impugnar. Então, eu vou parar por aí. Nem vou para CARF, judiciário, não. Vamos parar por aí. Isso levaria menos de 5 anos? Não. Não, de forma alguma. Dificilmente, não. Demora muito mais. Sim. Mas vamos falar 5 anos? Passou 5 anos. Então, quer dizer, ele usou o dinheiro, salvou a empresa dele, manteve os empregos, cresceu. E ficou... Fugiu de um crime, fugiu de um Exatamente. isolado, Você fez um trabalho que não tem crime tributário, não tem multa de ofício, não tem multa isolada. Aí vamos imaginar que ele teve a glosa. Um cenário péssimo, ele vai devolver o dinheiro. O custo desse dinheiro, se fosse no dia de hoje, nós teríamos 14,25% da Selic e mais a mora, que é 20%. Se eu diluísse essa mora em 5 anos, nós teríamos 4% ao ano, ou seja, 18,25% ao ano de taxa, levando para um cenário de um crédito. Deixa eu fazer uma conta aqui rápida. 18,25%. Você está fazendo a comparação do cliente conservador dela se perdesse. Se perdesse. Pensando na pior hipótese. Ele ia estar pegando um dinheiro a 1,52%, só que ele teve uma carência de 5 anos para começar a pagar isso, ainda pagando parcelado no parcelamento convencional em 5 anos. Então, é esse tipo de análise que normalmente não se faz nas empresas. Essa análise do quê? Eu sou conservador, para por aí. Eu já fui passado para trás, para por aí. Sim. Meu vizinho já foi passado para trás, não quero te ouvir. Eu já ouvi uma notícia, não quero fazer. E com isso, deixa de salvar o seu negócio. Exatamente. E, inclusive, o que eu sempre falo, o empresário, ele sempre assume risco. Sim. Ele abriu a empresa. Eu falei, você criou ele abriu um CNPJ ali, você já está assumindo risco. Sim. Ele assume riscos muito maiores do que o tributário. Muito maior. Só que por falta de conhecimento, entendimento e, às vezes, por falta de um respaldo de um contador, de um gestor, ele acaba criando tanto medo, e aí, às vezes, muitos colocam a empresa em risco, tomando outros riscos. Sim, bem piores. Pegando dinheiro com a agiota, factory, usando o cheque especial. Não pagando aí sonega, as verbas trabalhistas corretas. Exatamente. Pega a apropriação, comete crime de apropriação indébita, porque faz a retenção, não repassa, pejotiza usa o dinheiro, pejotiza, ao invés de deixar o funcionário na CLT, como deveria ser. Então, é o que você falou, toma riscos infinitamente maiores, né? Sim. Por quê? Mas sabe o que eu culpo isso daí? É essa terceirização de uma função que cabe ao empreendedor. Dele entender que contador, advogado, eles vão prestar um serviço de assessoria, de me dar munição, me dar subsídios para tomada de decisão. Mas a tomada de decisão é minha. Então, como ele terceiriza, o contador, isso é prerrogativa da função. Ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, está em instituição normativa? A Receita concorda com esse modelo? Tem um mínimo de dúvida? Não faz.
Ah, vai trazer a fiscalização para dentro do seu negócio. Ah, vai isso. E o advogado vai falar o quê? Ah, tem dúvida? Entra com mandado de segurança, que é aquilo que nós falamos lá no Sempre começo do vai podcast. procurando Exatamente. judicializar. E não bota o dinheiro no bolso, cara. Será que se você não tivesse feito esse trabalho para essa empresa estaria hoje Não. ativa? Não só ela, como outras. Exatamente. Né? Quantas empresas foram salvas? Precisa de fôlego. Exatamente, esse é o negócio. Quantas empresas a gente acaba salvando por um trabalho como esse. Então, empresário, não deixe de ouvir uma segunda opinião, não deixe de buscar um profissional. A Mainara vai aqui passar o seu Instagram, o nome da sua empresa, vai falar, não deixe de pesquisar um profissional capacitado, com qualidade, está em dúvida, pede para esse profissional te apresentar cases, para esse profissional te apresentar outros profissionais que possam validar o seu trabalho, mas não terceiriza algo que é tão importante para o seu negócio. Não faça isso. Você ouviu aqui o que a Mainara acabou de falar. Empresa que foi salva por conta de ter aplicado um trabalho tributário e esse trabalho botou dinheiro no caixa. Então não deixa de fazer isso. Eu queria que a Mainara não perdesse o momento e já falasse o Instagram dela para aquela câmera ali. Ó, Boa, vamos lá. Mainara Fogaça, lá é o meu Instagram, trago sempre oportunidades, falando um pouquinho da área tributária, como empreender no tributário também. E o nosso escritório é o Visão Tributária, né? A gente trabalha Parabéns pelo fazendo trabalho. auditoria. Parabéns, trabalho muito legal que você faz. Obrigado mais uma vez pela aula de hoje aqui. Foi muito legal. E, Mainara, para a gente finalizar, eu queria que você... É um tema que não dá para deixar de falar nada sobre ele, que é a reforma tributária, né? E infelizmente a gente vê que muitas empresas não estão se preparando para isso, estão deixando para a última hora, que é o mau hábito do brasileiro. Então eu queria que você falasse da reforma se o empresário tem ou não que acelerar ou não, pode ficar passivo como ele está, a busca das oportunidades de crédito, principalmente se tratando do PIS e COFINS, que em 2027 deixa de existir. Como é que vai ficar esse cenário desses créditos, como você falou, a maioria dos créditos ainda está no PIS e COFINS. Como é que vai ficar esses créditos para aquele empresário que não está olhando para isso agora e 2027 Sim. acabou esse tributo? Eu falo que agora por dois motivos, que é a hora do empresário correr. Primeiro, para criar fluxo de caixa. Porque algumas empresas na qual estamos fazendo modelagem de cenário, o custo está subindo. Sim. E isso vai impactar diretamente o caixa da empresa. Aí por trás tem muitas gestões, né? Quem que é o fornecedor, se é simples, se não é. A gente sabe que é uma não cumulatividade plena, que não é bem plena desse jeito. Sim. E só também falando uma situação que muitas pessoas me perguntam, que pode ser a curiosidade de alguns, se vai acabar com a recuperação tributária. Sim. Eu entendo que não. Porque eu acredito que ainda vai aumentar a oportunidade. Inclusive tem algumas teses aí que a gente já está estudando. Sim, legal. Você sabe por que eu acredito que vai aumentar mais ainda a oportunidade? Para esse trabalho de auditoria. Sim. Porque se dentro da não cumulatividade, que hoje que é o lucro real, ali eu encontro a maior oportunidade por conta do cruzamento das informações, dos lançamentos fiscais operacionais, agora imagina os dois impostos, IBS e CBS, não cumulativo. 100% não cumulativo. 100% não cumulativo. Pensando que também as empresas do Simples, às vezes, vão ter que recolher esse imposto por fora, dependendo do cliente deles. Olha o nicho de oportunidade que a gente tem aí no mercado. Verdade. Então, primeiro ponto seria esse. Em questão da recuperação, a gente sabe que, primeiro, por fluxo de caixa na empresa, e o segundo também, aproveitar e levantar. Porque a gente sabe que o crédito do PIS e COFINS, na transição, a gente vai conseguir fazer ali um aproveitamento ainda com o CBS, mas isso também tem uma regulamentação específica, então a gente vai ter que analisar para cá muita coisa, com certeza. Principalmente a parte do ICMS, porque hoje dentro do ICMS você tem um crédito homologado pela Receita Estadual, você pode utilizar ele pelo ECREDAC, fazer a compensação. Por exemplo, eu tenho 2 milhões e esse mês eu tenho 500 mil. Eu posso ir lá e compensar. A partir da reforma, mais, né? Não poderá mais. Vai ser corrigido pelo IPCA, não é isso? E pago em 240 parcelas. 240 parcelas. Coisa boa, hein? Zero. A mesma coisa que nada. Aí imagina o fluxo de caixa dessa empresa que está acostumado sempre pedir o crédito acumulado. Sim. Verdade. Então vai fazer rápido, que vai sumir, né? E aí o Gerson perguntou também da velocidade, né? Você tá falando, não, porque você está falando de apurar o crédito, você perguntou para ela, né? Porque eu estou querendo dizer que nós temos aí praticamente 2 anos, menos de 2 anos já,
para utilizar de fato o PIS e COFINS no próprio PIS e COFINS. Entendi. Sim. E em 2027 esse PIS e COFINS acaba. Sim. Né? Então, e aí? Eu tenho que acelerar, deixo para a última hora, o que eu faço? Né? É mais ou menos isso. Sim. É um alerta mesmo para o empresário entender que, meu amigo, a reforma chegou, está na hora de você começar a olhar para isso como algo que vai acontecer e está aí na porta, já está chegando. Sim, e tem que ter bons profissionais. Com certeza. Muito bom, muito mesmo, porque vai fazer total diferença no fluxo de caixa. Uma gestão, eu falo que agora não é só um planejamento tributário, a gente tem que pensar no planejamento logístico, estratégico e financeiro. Perfeito. A gente não vai ser só tributarista. Eu falo para o Gersino, quanto mais a gente estuda a reforma, mais a gente entende do viés financeiro, econômico, Sim. logístico, momento, enfim. A gente começa a entender de outras coisas, né? Porque a gente discutiu aqui agora cedo, a própria Receita fala a grande reforma econômica brasileira. Ela não fala de reforma tributária. Fala... Sim. E a gente aqui falando de tributo. Não tem nada a ver com a alíquota, isso aqui, esquece, enfim. É outro Mas que jogo, bom, né? Mainara, que bom que você falou algo que a gente até pensa, né? Mas ouvido da Mainara, eu acho que o negócio fica mais pesado ainda, né? Fica Mais bom. verdadeiro ainda. Avaliza, né? Avaliza. Isso é Por bom. isso que vamos unir forças Sim. e levar E sempre o levar melhor. isso aí, levar o melhor, né? Não deixar de levantar essa situação. Isso é algo que a gente tem que começar a fazer mais. Tem que criar um planejamento tributário, estratégico, para que ele possa ter um viés financeiro nesse Sim. período. Sim. E botar dinheiro no caixa e estar preparado para a reforma, Isso. que é a reforma do caixa, né? Sim. Econômica, né? Quem não tiver dinheiro, não tiver caixa, vai ter uma dorzinha de cabeça aí pela frente, Sim. logo, né? Mainara, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que nós aqui e quem está vendo esse vídeo agora, acompanhando ou nos ouvindo, enriqueceu muito e passou a ter uma outra visão sobre o aproveitamento de créditos tributários na seara administrativa. Que, como eu falei no início, é algo que eu sou um grande entusiasta e lamento muito as empresas ainda não ter, assim, de fato, olhado para isso com uma outra ótica, né? Não só essa ótica contábil e jurídica, mas também financeira. Eu levanto muito essa bandeira e vejo que você é adepta também sobre essa ótica e obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigada. Parabéns por estar ensinando, dando mentoria. Darcy, muito obrigado, meu querido, por mais uma vez contribuir bastante aqui com boas perguntas, com excelentes comentários. Isso só enriquece aqui o nosso canal. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho comigo, assim, eu já fico imaginando a finalização desse episódio. Eu tenho comigo que esse foi o melhor até hoje. Acho que só vai perder para o próximo da semana que vem, que é o Bruno do Certificado Digital, que eu acho que tem tudo para arrebentar esse episódio. Mas, enfim, estou muito empolgado com este hoje. Vamos ver da semana que vem, acho que vai ser legal também. Boa. Darcy, Gersino, eu agradeço pelo convite, dividir a mesa com vocês foi sensacional. Obrigado. Aprendi muito também e podem contar comigo para o que precisarem. Tamo junto, parceria. E, Mainara, a gente vai te ligar, hein? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, agradeço muito a todos que nos acompanharam até o final desse episódio. Aproveita para curtir, para compartilhar e também para deixar o seu comentário. É muito importante para nós a sua sugestão, a sua crítica ou até mesmo a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários sobre esse tema ou qualquer outro tema, que vai ser um prazer compartilhar aqui o nosso ponto de vista com vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo Evox Podcast.